Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Rafael Pacheco, eu sou lá do Verbo da Vida Arvoredo e estou aqui com muito prazer, muito feliz também para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. Queria te fazer um desafio, vamos falar hoje sobre família, então queria convidar você a compartilhar esse vídeo com pelo menos 10 pessoas que você conheça que tenha família. Bem difícil esse desafio, né? Mas vamos lá, ajuda a gente a compartilhar, a espalhar a palavra de Deus e eu creio que muitas pessoas serão edificadas através dessa palavra, amém? Mas família, e eu com isso, né? Muitas vezes a gente ouve falar sobre família e nos dias atuais a gente ouve dizer até que a família é um conceito arcaico e inspirado, né, trazido pelo judaísmo, né, algo fora de moda, muito tradicional. Mas nós vamos ver agora, lá em Gênesis, no capítulo 2, a origem real da família e o propósito real dessa família. Então, se você puder, abre sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 18. Nós vamos ler o 18 e vamos pular depois lá para o 21. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Agora lá no verso 21. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á ou unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Veja bem o que a palavra do Senhor fala para a gente. Deus cria um homem pleno em si mesmo, e esse homem agora está lá no jardim que Deus tinha criado para ele no Éden. Deus dá uma ordem e fala assim, ei Adão, dá nome para os animais. E dando nome, o homem vê que tinha o leão e a leoa, tinha o gato e a gata, mas não tinha um homem e uma mulher. Alguém que fosse igual a ele. Ele percebe isso e Deus dá um presente para esse homem. A palavra fala que Deus faz esse homem cair num sono profundo. E de uma das costelas desse homem, ele tira, coloca a carne no lugar e cria ali a mulher para aquele homem. O homem acorda do seu sono, se depara com aquela mulher e quando ele vê ela, ele fala, uau, eu não sou mais completo em mim mesmo sem ela. Ou seja, essa mulher é o que me completa. Ou seja, os dois são uma só carne quando estão juntos, quando estão unidos. E Moisés vai e escreve para a gente aqui, né? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Muito lindo e profético. Aqui está a origem da família de acordo com a palavra. Está a origem de tudo. A ideia de Deus ao criar a humanidade não é criar um ser simplesmente para estar no jardim para o adorar. A ideia de Deus é que criasse uma família para isso. Que criasse pessoas que juntas realizariam essa obra, essa missão que Deus estava dando. Não é uma missão para uma pessoa, é uma missão para uma família. Mas, infelizmente, como a gente sabe, né, o homem e a mulher se perdem no caminho e a partir da queda do homem, a família começa a ser desfuncionalizada por Satanás. Os papéis, que o papel do homem era ser o camarada que recebeu a palavra de Deus e agora vai instruir a mulher dele dentro da palavra, vai proteger aquela mulher, vai prover para aquela mulher e vai dar um destino para aquela família, começa a ser deturpado por Satanás e por influência de Satanás. A mulher, por sua vez, que tinha um papel de auxiliar aquele homem, né? Submetendo sem ser subjugada, né? Existe uma diferença entre isso, ou seja, respeitando a missão que Deus tinha dado para aquele homem e fazendo de tudo para que aquela missão fosse cumprida. Ela começa agora a querer assumir o lugar do homem. E essas inversões começam a ser feitas. O homem que tinha um papel de proteger começa a olhar para as mulheres agora de uma forma um tanto quanto predatória, né? Querendo se vangloriar de pegar uma mulher, digamos assim. E Satanás vai brincando com a humanidade, deturpando a família, fazendo com que a família envergonhe Deus ao invés de o adorar e de o glorificar. Mas chega a plenitude dos tempos e Deus tinha um plano. E o Filho de Deus dá tchau para o papai, sai de casa, vem para a terra, começa a trabalhar aqui e um belo dia, ou não tão belo assim, ele é preso numa cruz, se entregando por nós. E Jesus naquela cruz, ele olha para a mãe dele, a progenitora dele ali e fala assim, ei, mulher, eis aí agora o teu filho.
Ou seja, eu já deixei o meu pai, agora eu estou te deixando, mãe. Porque eu preciso de alguém que me seja idôneo. Eu estive nessa terra por 33 anos e não achei ninguém que fosse igual a mim. Eu preciso de alguém que me complete. E Jesus então cai no profundo sono da morte. O lado dele é ferido. A palavra de Deus fala lá em João capítulo 19 que sai sangue e água. E Jesus ali então dá origem à sua mulher. E é interessante que quando Jesus acorda desse sono pesado, desse sono profundo da morte, ele ressuscita e ele se depara agora não mais com aquelas pessoas, não mais com o Pedro, Tiago e João, mas ele depara agora com uma noiva. Ele depara agora com a igreja. E quando ele olha aquela igreja, ele fala, uau, eu não sou mais completo sem ela. Tanto que o apóstolo Paulo, entendendo essa verdade, lá em Efésios, no capítulo 5, se você puder, abre a sua Bíblia comigo. Ele vai nos relatar isso e chama até de mistério. Efésios, no capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, olha que interessante. O apóstolo Paulo, entendendo a ideia de Deus, que lá no início era criar uma família e agora foi recriar uma família, o apóstolo Paulo vai e escreve esses textos extraordinários para a gente. Deveres domésticos ou conjugais. E ele fala assim, ei, mulheres, o que a igreja tem que fazer com Cristo? A igreja auxilia Cristo numa missão que ele a comissionou. Cristo é o cabeça, é Cristo quem nos guia, ele é o líder. E nós, como igreja, como a noiva dele nessa terra, temos que obedecer essa missão, fazer de tudo para que essa missão seja bem sucedida. Assim também vocês, mulheres, sujeitem-se ao marido desse jeito, amém? Respeitando ele, dando aquela moral para o seu marido, né? Todo homem na verdade, o homem não precisa ser amado, né? Dizem por aí, ele tem que ser respeitado. E, particularmente falando, eu gosto muito disso. Eu gosto mais quando a minha esposa fala, ei, marido, eu te respeito. Uau, quando eu vejo que ela me olha com admiração do que quando ela vai e fala que me ama. Faz mais sentido para mim a primeira opção. E vocês, homens, qual que é o papel de vocês? Aí que eu gosto, né? Cara, assim como Jesus é o cabeça, Jesus é a pessoa que provê, a pessoa que protege e a pessoa que dá um destino, assim é o homem na família. Homem, você não está aí simplesmente para pagar a conta, você também tem a missão de proteger, você também tem a missão de amar e de destinar a sua família a algo e que seja pela palavra de Deus. Querido, você não use as suas palavras, pelo amor de Deus, isso aqui é algo que eu quero muito pedir para vocês, não use as suas palavras para maldizer os seus filhos ou a sua mulher. Use essa boca linda que você tem para falar a palavra de Deus, para declarar vida, para declarar bênção sobre a sua família. É claro que você, como homem, também tem o papel de exortar, de corrigir seus filhos, né? De instruí-los na palavra, que foi o erro de Adão. Mas, pelo amor de Deus, não use a sua boca para maldizer a sua família. A estrutura familiar, então. Um homem que lidera, que tem uma missão dada por Deus, que tem um propósito e uma mulher que o ajuda nesse propósito. E os filhos? Filho olha e aprende para reproduzir isso na família deles. Coisa linda, né? E você talvez está pensando que isso é clichê, que isso é uma conversinha, história, mas eu quero te contar um caso de um jovem, né?
que conversou comigo há uns tempos atrás. Esse jovem chegou para mim e falou: Rafael, eu queria muito conversar contigo, tal. Eu, beleza, vamos conversar. Marcamos, sentamos, começamos a conversar. E ele começou a compartilhar comigo que, mesmo sendo evangélico, de uma família evangélica, ele não sentia que um dia seria capaz de ter uma família. E ele estava claramente muito abalado ali naquela conversa, olhos lacrimejando, desviando muito o olhar, sem querer me encarar de frente. E eu perguntei por quê. E conversa vai, conversa vem, ele foi e falou: Rafael, eu tive dois relacionamentos homossexuais. E hoje eu não me sinto mais digno de ter uma esposa, de ter uma filha. Eu não sei se eu vou conseguir mais ter isso. Eu claramente fiquei abalado. Puxei papo, né? Tentei descobrir a raiz daquela história, daquilo tudo, né? E fui perguntando para ele se ele já sentia isso antes, quando criança, na adolescência, que seja. Ele falou: não, começou uns tempos atrás, e eu não sei, eu não gosto, mas eu precisava fazer isso e etc. E papo vai, papo vem, eu fiz a pergunta que é chave, né? Como é que é o seu relacionamento com os seus pais? O jovem ficou mais abalado do que já estava e ele falou: Rafael, meu pai, eu não converso com meu pai especificamente. Quando a gente conversa é simplesmente para brigar e por situações que nós estamos passando na rotina, né, nas mudanças que a gente está vivendo na vida. Meu pai sempre tem um tempo já que ele me pergunta se eu sou gay, porque ele não me vê com mulher nenhuma, mas eu entendo que eu tenho que me guardar para a minha esposa, eu tenho que me guardar para a minha mulher. Foi isso que eu aprendi na Bíblia, na igreja. E o meu pai não entende isso, ele fica perguntando constantemente se eu sou gay. Querido, talvez você inocentemente faça pergunta para os seus filhos ou para sua esposa, ou afronte eles de uma forma que vai ferir aquela pessoa e vai travar o destino dela. Olha o caso desse pai. Esse pai é da igreja. O filho também é da igreja, a mãe também é da igreja. Mas palavras malditas feriram esse camarada a ponto dele chegar a fazer algo que não era da natureza dele fazer, que ele nem gostava de fato. É claro que a história é longa, né? Existe muito mais coisa, mas eu queria que você se baseasse nisso. Como é que está o seu relacionamento, o seu trato com os seus filhos? O que é que você está passando para o seu filho, para sua filha, para a sua família? O que é que você está colocando no coração deles? O que é que você está colocando na mente dos seus filhos? Que eles são incapazes? Que eles são fracassados? Pai, mãe, vocês têm que viver essa estrutura, cara. Principalmente vocês pais, que eu vejo que muitos dos jovens que hoje me procuram, não só hoje, há muito tempo que a gente vai conversar, 90% dos casos têm algum problema com um pai especificamente. Ou um pai ausente, ou um pai omisso, ou um pai opressor. Querido, não permita que isso aconteça na sua casa. Não permita que isso aconteça na sua família. Homem, se curve a palavra de Deus e se levante para os problemas e para as circunstâncias, cara. Não deixe que os seus filhos sejam destinados por outro alguém que não seja por você, guiado pela palavra de Deus. Porque se você não der um destino profético para o seu filho, outra pessoa vai dar, e muito raramente vai ser o pastor, vai ser o líder da igreja. Então te exorto e te peço, rogo, né, por favor, cuide dos seus filhos, ame seus filhos, profetize bênçãos para os seus filhos, fale da palavra, instrua os seus filhos na palavra. Algo que eu acho fantástico é culto doméstico, culto nos lares. Volte a fazer isso na sua casa, cara. Eu creio num avivamento que está para chegar na nossa nação e no mundo todo, né? Um avivamento para selar o tempo da igreja aqui na terra. Mas eu creio que esse avivamento não vai acontecer de forma alguma sem famílias. Eu creio que esse avivamento passa por famílias cristãs que de fato são uma vitrine para a luz de Cristo aqui na terra. Que o mundo vai olhar e vai falar: uau, numa sociedade tão sem valores, numa modernidade tão líquida, aquela família tem uma estrutura. Aquela família tem uma base. Que base que é essa? Aí eles vão descobrir em nós a palavra e o mover, o agir do Espírito Santo. Amém? Então, que você tenha a ardente expectativa de que nós somos todos uma família e que a nossa igreja não é
um culto, não é algo dogmático, algo religioso, mas a nossa igreja, a igreja que Cristo e que Deus de fato espera, é um conjunto de famílias formando uma família maior, a família de Deus. Então, assim como Jesus disse, João escreve lá em Apocalipse 22, que nós, como a noiva que anseia pela volta do nosso Senhor, possamos dizer: vem, Maranata, Senhor, nosso noivo, vem nos buscar, porque as nossas famílias estão aqui para te servir e para te honrar. Amém? Você seja abençoado na prática da palavra e que a sua família seja um sucesso e rompa nessa terra. Em nome de Jesus.